Olá, meus amigos em Cristo, eu me chamo Luana e hoje estamos aqui no canal para mais um vídeo. Para mim é muito gratificante estar refletindo sobre a palavra do nosso Altíssimo e poder estar também compartilhando com os irmãos que buscam também ter essa comunhão com o Pai Celestial. Então, hoje eu vou falar brevemente, eu não tenho nenhum roteiro em relação a esse vídeo, vai ser até um vídeo um pouco mais rápido, justamente porque eu decidi fazê-lo apenas como uma reflexão em relação a esse período da Páscoa. Hoje, no domingo, foi comemorado a ressurreição de Cristo para as pessoas que vivem no Ocidente e estão de acordo ali com o calendário gregoriano. Para aqueles que buscam ter um entendimento em relação ao calendário hebreu, a comemoração foi outro dia, foi na semana passada. No entanto, o intuito desse vídeo é justamente apenas para a gente conversar um pouco sobre isso de uma maneira muito rápida também, sem não vou me alongar muito, não em relação às datas, mas sim a essência do que o Messias representa para nós. E eu quero primeiro começar aqui dizendo que lá na Bíblia, no livro de Gênesis, a gente vê quando o pecado entrou no mundo por meio de Satanás mesmo, né, que foi enganou Adão e Eva e eles acabaram comendo o fruto proibido. E a consequência disso foi então a morte eterna. Dali em diante, toda a história da humanidade foi toda feita e concretizada para a gente ter um Salvador. Este tinha que nascer realmente de uma linhagem pura, de acordo com os preceitos do Pai, e para isso o Criador ele esteve presente em todo o caminhar da humanidade com o propósito do Messias. Então a gente vê nos livros ali do Velho Testamento realmente uma sombra do que estaria para vir, que era o Mashiach, Yahshua, ou Jesus aqui em português. Mas, durante todo esse processo, tem muitas profecias que foram feitas naquela época, dando esse relacionamento com o Messias. Mas eu quero frisar também lá no capítulo 22, salvo engano, de Gênesis, que foi quando o Abraão teve uma prova de estar colocando seu filho como sacrifício. E ele realmente levou seu filho para ser sacrificado, mas o Criador ali então disse para Abraão que ele não deveria então sacrificar o filho, e sim um cordeiro que já estava ali próximo. E tem até aquela expressão Jeová Jireh, porque Deus proveu ali, né, esse animal para ser sacrificado no lugar de Isaac, do filho de Abraão. E eu gosto muito de fazer essa relação em relação ao Messias, porque ali a gente teve uma percepção do que é entregar um filho para ser sacrificado, o quanto Abraão se entristeceu, sofreu por causa disso, foi um sofrimento muito grande. Só que Deus, ali naquele momento, proveu um outro animal, então, e esse foi o cordeiro. E justamente ali a gente tem um simbolismo muito grande, porque o que estava para acontecer era o seguinte: nós merecíamos morrer, nós que merecíamos passar por tudo que Cristo passou. No entanto, pela misericórdia e amor do Criador, ele nos deu então o seu filho, o Messias, para morrer por nós e pagar por aquilo que nós deveríamos estar pagando. Então, aquele fato é um simbolismo muito grande do próprio Messias e nos traz essa percepção, essa reflexão de, de, de como foi realmente muito sofrido, até mesmo para o Altíssimo, estar tendo que dar o seu filho pela humanidade, por nós que jamais merecíamos. Então eu vejo que hoje o nosso maior propósito é realmente retornar para o reino dos céus, é retornar para casa, é entender que temos essa necessidade de ter um Salvador,
porque com as nossas mãos a gente jamais teríamos algo digno de alcançar essa graça. Somente mesmo com um ser perfeito, sem pecado, que podemos alcançar a vida eterna. Então, o meu coração, e eu tenho certeza que também os corações das pessoas se enche de felicidade em saber que tivemos um ser perfeito que deu a sua vida por nós e é que por meio dele que a gente pode alcançar viver eternamente ao lado do Pai. E nisso nós também temos que buscar viver uma vida em santidade. E lembrando que viver em santidade não é que vamos ser completamente perfeitos, não é isso, mas que a gente está ali se esforçando para fazer a vontade do Pai. E ainda que a gente caia, mas a gente entende o dever também de nos ajoelharmos, de nos arrependermos sinceramente pelo que cometemos e também de crer no sacrifício do madeiro, que é o sacrifício do Messias. Então, que esse período não seja apenas um período para este mês de abril, mas sim para todos os dias da nossa vida, que a gente consiga ter sempre essa percepção da necessidade do nosso Messias, do quanto é necessário ele para a nossa vida, porque a gente jamais conseguiríamos essa graça sozinho. Somente ele foi digno de abrir os 7 selos, somente ele foi digno de nos dar essa oportunidade. E todo o céu se encontra feliz, porque hoje nós estamos mais próximo ainda desse retorno triunfal, desse dia em que vamos estar a um passo do nosso Pai Celestial, que você possa se sentir feliz e buscar Ele dentro do seu coração, em espírito e em verdade, e viver uma vida em santidade, abandonando as práticas pecaminosas, buscando se humilhar diante do Pai, diante dos pés dele e crendo que há um Salvador e que Ele nos ama muito e hoje, em gratidão, nós também vamos amar ele em plenitude, com tudo o que temos em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Shalom Adonai, esse é o vídeo de hoje, curtinho, mas com o objetivo de passar essa mensagem do nosso Messias. Amém e até mais.